Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com a advogada Thaís Riedel. Ela é graduada em Direito e Ciências Políticas, especialista em Direito Processual Civil e em Direito Previdenciário, mestre em Direito Previdenciário e doutora em Direito Constitucional. Ela é sócia da Advocacia Riedel, professora de Direito Previdenciário na graduação do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, foi presidente da Comissão de Seguridade Social da OABDF e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. É presidente do IBDPrev, Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, e presidente da Comissão de Direito Previdenciário no Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. É autora do Direito Previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso pela LTR. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a governança da advocacia Riedel e o futuro da sociedade de advogados. Thaís, seja muito bem-vinda para o Papo de Sócios. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Nossa jornada é de uma longa data. Então, seja muito bem-vinda. A palavra é tua para a gente começar aí a nossa troca, porque eu acho que tem muita coisa legal para conversar. Oi, Lara, quero agradecer muito o convite, dizer que é uma honra estar aqui hoje contigo. Você que tem acompanhado a minha jornada aí há muitos anos, né? E sempre trocando informações, a gente se reciclando. Eu acho que esse é um processo contínuo e acho que hoje nós vamos aqui debater muitos temas legais e sei como sempre, vou aprender muito contigo também. É sempre uma troca. E assim, eu te conheço há muitos anos. Eu acho que a gente está uma na vida da outra desde 2007, 2008, Ei, 2006. Ai, meu Deus. Quase 20 anos, quase 20 anos. E eu te acompanho desde que você era uma jovem advogada, né? Iniciando ali teus primeiros passos como sócia do escritório e tal. Eu sei boa parte dessa história, mas quem está assistindo a gente não conhece. E o nosso objetivo aqui é exatamente assim: às vezes, quando vê a Thaís já profissional, já com cheia de títulos, cheia de história para contar profissional, não sabe que você já foi uma estagiária, talvez, lá no comecinho. E eu queria saber, assim, o que norteou tuas escolhas? Por que você escolheu ser advogada? Você vem de uma família de advogados, e isso possivelmente deve ter influenciado. Mas, assim, o que te moveu lá no começo? vamos lá. Então, como você bem disse, eu cresci numa família de advogados, dos dois lados. Então, os meus dois avós, tanto materno quanto paterno, já vinham na carreira da advocacia. Meu avô materno, Walter Silva, ele era tributarista, depois ele foi deputado e era uma pessoa, assim, uma inspiração. E do lado paterno, meu avô Ulisses Ribeiro, que também é uma pessoa extraordinária. Então, os exemplos já começaram, né, nos meus avós. Depois, os meus pais se conheceram na Faculdade de Direito, aqui em Brasília. Minha mãe seguiu a carreira, pública, né, procuradora do Estado, e meu pai foi advogar no escritório com o meu avô. Então, desde pequenininha, eu sempre ouvia na mesa, nos jantares, né? As discussões. Eu lembro eu pequenininha, ficava lá assistindo, né? Sempre encantada. E eu, desde pequena, fui defensora dos fracos e oprimidos, minha mãe fala, né? Assim, sempre gostei de lutar por causas. E sempre tinha que ter algum motivo, não podia ser não porque não, tinha que ter uma razão.
e insistia, né? Não Então, deve acho que ter eu já sido fácil ser sua mãe, né, Thaís? Não, gente, minha filha é igualzinha a mim. Meu Deus, Taizinha, é igualzinha. Então, eu vim desse berço, e aí foi uma escolha natural, não teve muito. Eu não tive conflitos. A única questão é que quando eu comecei a fazer direito, eu também sempre gostei de estudar e achei interessante. Fiz também um outro curso de ciência política, então eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. E depois comecei a estagiar. E aí, antes de entrar no escritório, eu fui fazer defensoria pública, segui o conselho do professor, né, dizendo, não, vai para a defensoria pública primeiro, uma escola, antes de você ir para um lugar mais, né, específico, fechado. Fui para a defensoria pública, até que quando chegou no sétimo semestre, eu resolvi entrar para o escritório ainda como estagiária. Eu lembro que meu avô, pela questão da confiança e tudo, já queria me colocar gerente disso, daquilo. Eu falei, não, eu vou entrar como estagiária ganhando R$ 500. E entrei como estagiária e buscar processo, naquela época a gente buscava processo físico ainda. Só que eu sempre tive muita energia para trabalho. Então, o que que eu fazia? Eu fazia meu trabalho estagiária, mas eu ia todo final de semana e comecei a ver que tinha muita coisa para organizar para o escritório, já hoje já tem mais de 60 anos, né? Mas na época tinha uns 40. Ele cresceu, mas não se organizou. Então, a vida acabou me levando, a estrutura do escritório, a estudar, ter que estudar a administração do escritório, que é algo que a faculdade não ensina a gente. E eu caí para dentro, eu sou uma pessoa de ação, né? Então eu comecei a tentar organizar, tentar entender, porque é um outro mundo, gestão de escritório. O escritório tem mais de 20 mil processos, então, que exige organização e exige sempre um olhar atento. E aí, na época, o escritório estava com muitas dificuldades financeiras, nosso escritório advoga principalmente para sindicatos, associações, entidades contra o Estado, e especificamente o Distrito Federal, ele tinha parado de pagar os precatórios, então o escritório estava com muita dificuldade financeira, e o que me fez também a ter que me dedicar mais para repensar toda a estrutura. Aí fui para São Paulo estudar, conheci a Fenaló, que era uma feira, né, de administração de escritório. Então, nessa época, eu acabei, no começo da minha carreira, embora eu fui fazer uma pós em processo civil, porque eu achava importante saber processo, né, eu tive que me direcionar para uma parte mais de administração do escritório para poder contribuir naquele momento com algo que a empresa estava necessitando, né? Eu nunca vou Então, esquecer de uma coisa muito que me chamou muito a atenção, porque isso a gente está falando volta no tempo lá para 2006, e todo esse movimento que você começou a fazer ali por perceber a necessidade, era um momento que a gente estava começando a engrenar com o processo eletrônico, e o escritório ele era formado praticamente de processos físicos. E vocês tinham um arquivo gigantesco dentro do escritório, com um mezanino fechado, ninguém entrava lá dentro. E o processo de digitalização começou ali, que foi talvez um grande passo, né? Dentro desse processo todo, né? Não sei quantas mil sim, toneladas, né? tinha um sócio meu que era muito preocupado com essa parte da tecnologia. Então, a gente inventou um sistema interno, né, chamado ADV, para poder ter controle no volume. Então, esse sistema homemade, ele acabou sendo muito avançado na época, porque enquanto a justiça ainda nem pensava em ter processos digitalizados, o escritório já estava, né, se digitalizando, né? Eu lembro que teve resistência na época. Meu pai me falou, eu não quero saber, eu quero o processo na minha mão, eu quero pegar no processo. Então, a gente sempre, quando fala de mudança, tem uma resistência, principalmente quando você tem ali gerações com formas de trabalho distintas. E aí, então, eu tive esse apoio, né?
de alguns sócios que deixaram a gente ter espaço para poder trazer um repensar. E aí, nesse repensar, a gente teve que cair para dentro e tentar aos poucos reverter uma situação de muita dificuldade financeira que a gente estava e organizar e recuperar os clientes, porque se o cliente não tem a informação precisa, ele fica, né, obviamente, descontente, né? Então, se você recuperar, às vezes, confiança de alguns clientes que estavam se sentindo não tão prestigiados, porque no volume você não conseguia dar aquela atenção. E aí eu fui estudar, a gente fez um MBA também na Fundação Dom Cabral, em administração do escritório, e daí eu conheci vocês também, e aí na época a gente fez uma reestruturação. Uma empresa a gente dividiu em 4 empresas, uma para a parte de tecnologia, o escritório, que era um, a gente dividiu em 2, porque eu sempre achei muito importante ter uma estrutura profissional, e o meu escritório era familiar, então eu abri outro escritório, e você pôde participar comigo, ele já nasceu todo arrumadinho, né? A gente conseguiu já fazer ele na época. Eu lembro que o meu escritório foi o primeiro aqui no Distrito Federal a colocar um sócio não patrimonial, era uma figura que nem existia, então a gente foi muito vanguarda nessa época. Mas foram muitas horas de trabalho, eu ia final de semana, ficava até tarde. Não é fácil. Tem que ter jeito para conseguir, né, envolver as pessoas. Na época, eu estava com muita dificuldade financeira, a gente teve que demitir pessoas que estavam há muito tempo, então isso foi muito pesado. Depois, na contratação, né, eu já comecei a perceber, que aí é aquela coisa, o olho para dentro e o olho para fora. Eu comecei a perceber que os meus clientes, alguns deles já tinham advogados em outras áreas. E o escritório, que era essencialmente trabalhista, na primeira geração, né? Depois, na segunda geração do meu pai, ele passou para um servidor público. Eu senti que era um momento de diversificar para outras áreas, porque o sindicalizado ou o associado poderia ter outras demandas. Então, eu já comecei a pensar no modelo de diversificação, e aí dentro de uma estrutura de parceria entre as empresas, e é isso que a gente tem procurado fazer. Então no primeiro momento foi só administração do escritório, praticamente assim, quase 10 anos para conseguir organizar a casa, foi muito tempo. E aí eu diversifiquei, ampliamos para todas as áreas, conseguimos colocar muita organização na estrutura que tinha, né? E aí depois aí que eu fui conseguir, em 2009, que eu fui para o previdenciário, que hoje é a minha área, que também eu tive que desbravar sozinha. Foi uma área que eu não tinha nem para quem perguntar, né? Então depois dessa primeira fase de administração do escritório, aí que eu assim, fui me despertar, né, para o direito previdenciário, e aí eu não tinha, muito aqui em Brasília, eu não tinha especializações boas, eu tive que ir para São Paulo, fazer pós lá, ficava indo e voltando. Depois já engatei um mestrado, né? Então, e comecei, e aí tem um pouco disso, assim, eu fui um pouco ousada, porque eu já comecei a me especializar, e você faz previdenciário? Faço, e ia para o plantão, e comecei a diversificar, comecei a escrever na área, comecei a participar de eventos, participar de palestras, de institutos, né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi desenvolvendo uma expertise que eu tive essa visão de que Brasília não tinha muita gente com essa área previdenciária, e acho que acabei um pouquinho na frente nesse. Hoje já está um boom, né? Mas eu fui um pouquinho na frente disso, e é isso. Quando você vai antes, você pega algumas oportunidades, né? Mas é uma área muito complexa, tem que estar sempre estudando. Então, eu fiz uma pós-processo civil, depois uma pós de direito previdenciário, depois um mestrado previdenciário. Aí casei, fui ter filho, depois de 7 anos eu fiz o meu doutorado, que eu concluí ano passado, e é em Direito Constitucional, né? E aí,
Hoje, no escritório, eu tenho, então, várias equipes. Eu, como sócia, acabo tendo um papel de gestora, Uhum. né? Mas também estou na linha de frente das demandas. E aí faz de tudo, líder de atendimento, Certeza. sustentação oral e tudo, mas hoje eu tenho uma estrutura, né? O curioso que eu vejo assim na tua carreira, porque é uma carreira que ela começa de, vamos dizer assim, por assim, talvez a maioria, quem se atenta para a gestão, primeiro faz a parte técnica e depois vai para a gestão, né? E você fez invertido, você começa com a gestão, mergulhada, tendo que liderar pessoas de gerações Mais velha que anteriores que eu. atua, né? Então, assim, é um processo, inclusive, de treinamento, de mediação, de negociação, de relacionamento, e aí depois você vai, e talvez assim, você tendo optado pelo previdenciário, primeiro olhando já o negócio, né? Já tendo essa visão de negócio, e depois olhando o que faltava para cliente, para a tua região, para o teu local, né, de atuação, que é Brasília, tal, já com mais maturidade, inclusive até para ter velocidade, né, nessa. Ok, temos que estudar, um mestrado não demora pouco tempo, um doutorado não demora pouco tempo, não tem pouca coisa para fazer, mas eu sempre tive assim com uma visão muito empreendedora, assim, muito sabendo o que estava fazendo, e acho que essa é uma característica muito tua, assim, né? Que é uma característica que eu admiro muito desde você novinha, eu ficava assim, gente, essa menina vai longe. Eu Isso invento moda, né? inventa moda, não para, chama o avô, chama o pai, não, vamos fazer, vamos mudar, vamos tudo. Então, assim, eu acho que você tem algumas características de gestão que são muito tuas pela sua energia de trabalho, que você trabalha pra caramba, mas é isso, eu acho que essa é uma visão diferente da carreira quando você começa com a gestão, se Eu fiz o questionando várias contrário, né? coisas, e depois você vai para o técnico já dentro de um afunilamento, né? De saber o que, que o escritório significa, o que, que você quer dele, enfim, né? Muito legal isso. É. E na verdade também assim, foi pela necessidade, assim, foi uma coisa que eu não pensei em mim, eu pensei no que eu poderia ser útil dentro de uma estrutura. Tanto é que virar sócia para mim foi algo muito tranquilo, porque viram que efetivamente eu estava dedicada, né, tinha incorporado assim o espírito de eu tenho essa coisa da liderança, mas eu nunca fiz nada sozinha. Eu acho que eu tenho a energia de começar a abrir novas frentes, mas a gente sempre precisa fazer isso em grupo, precisa fazer. Então, eu sempre tive apoio também. Resistência também tive. Passei muitas dificuldades também, não foi fácil. Como não é até hoje, a gente sempre tem dificuldades, né? E empresa familiar tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado bom na questão da confiança, mas muitas vezes você também mistura as coisas, sabe? E então a minha tentativa sempre foi tentar separar até que família, até que né, técnico, mas é um desafio constante, né? Como nós temos até hoje, eu acho que sempre terá. Né? Uma vez um tio falou para mim assim, que era meu sócio, falou assim, ó, você nunca, Thaís, relaxa, você nunca vai fechar a porta do escritório e vai estar tudo resolvido. Eu ficava assim, mami, eu ficava doente. Acordava de madrugada pensando nos problemas, sabe? Assim, então, assim, é um envolvimento. Então, quando Thaís vai virar sócia, lógico, tipo assim, foi uma coisa que eu não tive, então é uma dica até que eu passo, assim, se torne necessário, fundamental para a instituição que você tiver, o escritório que você tiver, ou a empresa que você tiver. Claro que ninguém é insubstituível, né? Mas existem pessoas que elas fazem diferença. E tem outras que fazem o que tem que fazer. É a tal Essa sim, história do ser sócio antes de ser sócio, né? A questão de vestir a a camisa, postura. de abraçar aquela causa e falar assim: olha, pouco importa se eu estou numa situação A ou B. O que interessa é que eu estou E assim, entregando. olha, eu assim,
por ser filha e neta, as pessoas podem olhar e falar, nossa, mas também é muito fácil, já teve isso. Privilégio. Cara, não foi. Claro que eu tive a oportunidade, mas a minha oportunidade foi um momento de muita dificuldade. Foi um momento que o escritório estava quase fechando as portas, então eu praticamente tive que arregaçar as mangas e fazer o negócio virar, ajudar, né? Não fui sozinha, sempre várias mãos, mas assim, é, o ser filha e ser neta também é muita pressão. Eu nunca me esqueço, um ministro falou assim para mim: olha, sendo filha e neta de fulano, você tem que ser muito boa, viu? Então a gente se cobra. E eu sempre procurei não ser a filha nem a neta. Eu procurei ser a Thaís. Então, nas reuniões, algo também que acho que foi importante, que eu consegui ter o respeito de tantas pessoas da família quanto não era da família. Eu sempre procurei defender o que eu achava correto, e não porque era o meu avô, o meu pai, ou o meu tio, alguém que estava defendendo. Então, assim, tentar separar, né, de que a gente tem, né, obviamente, uma postura e um compromisso com aquelas pessoas que estão ali, tanto as que estão trabalhando com a gente, quanto as que nos deram a procuração para cuidar do direito delas, né? Então, eu sempre procurei ser a Thaís, e não ser a filha e nem a neta, né? Embora quem não saiba da minha trajetória pode achar, mas que ela é muito fácil, é herdeira, né? Ser herdeira, você vem com os ônus e os bônus. Então, eu procurei Essa enfrentar. questão que eu acho que talvez seja, até que você podia explorar um pouco mais isso, do como separar, né? O que que a gente tem que ter em mente e numa reunião ter muito claro o que que você está defendendo, exatamente, né? Para poder fazer essa. E assim, e ter muito bom senso também, né? Puxar as pessoas para o bom senso quando você está vendo que talvez o caminho esteja diferente, né? Qual que é o teu processo de fazer isso, Thaís? É natural assim? Ou você se prepara Depende. antes? Não, depende. Eu tenho uma premissa que você pode fazer a mesma coisa de várias formas. Então, acho que um ponto importante é você preocupar com a forma de fazer. Você pode fazer uma coisa de uma forma que esteja vista como negativa ou positiva, mas o objetivo acaba sendo, né, o mesmo. Então, por exemplo, eu sempre procurei conversar com a equipe, mesmo estando às vezes numa postura de chefe, eu não me vejo melhor que ninguém, né? Eu acho que todo mundo é igual, então eu sempre peço, não mando. Eu tento sempre, na hora das decisões, compartilhar, ver se acho que realmente está certa essa linha que eu estou pensando, para que a pessoa se sinta parte da solução do problema, né? Agora, também tem hora que né? Dependendo da situação, quando envolve emocional, aí uma coisa que eu aprendi é que o melhor é você colocar uma noite no meio. Se você está vendo que está o emocional abalando, não decida, espere ter uma noite, pelo menos, para você é, né, ver a coisa, às vezes, de um outro ângulo. Né? Eu, como Ariana, às vezes, sou meio impulsiva. Então, a gente vai com o tempo. E depois que eu tive filho, assim, eu acho que foi uma coisa que eu, pessoalmente, que sempre fui muito autocentrado, que eu vou conseguir fazer e resolver. Quando você tem filho, você verifica que você tem que desenvolver ver que uma humildade que você não consegue resolver. Você não sabe quando você vai ficar grávida, se vai, quem vem, como vem. As coisas não dependem mais só do que você faz, né? De certa forma, me deu mais tranquilidade, porque hoje problema para mim é filho doente, o resto que eu morria. Oh, meu Deus, está acontecendo tal coisa no escritório, às vezes vem o pessoal desesperado. Calma, tudo tem jeito. Isso aqui resolve assim, isso aqui resolve assado. Não, isso aqui a gente resolve depois, espera que eu ainda não estou, vou pensar mais. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que o tempo, né? Agora eu vou fazer 20 anos de formada, a gente consegue um pouco mais, né? Mas como eu tenho, às vezes, tenho muita energia, às vezes paro um pouquinho, né? Mas também eu aprendi que não pode esperar demais. A não decisão, às vezes, ela acaba sendo pior do que uma decisão não tão boa, né? O bom inimigo do ótimo, né? Assim, às vezes, então.
E não se cobrar tanto, sabe? Eu sempre me cobrei demais e, e às vezes a gente faz o que dá para fazer também, entendeu? Acho que a gente tem que procurar fazer o melhor, delegar. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender, senão você não tem como crescer. Então, procurar achar as pessoas certas e pessoas com perfis corretos para a atividade que você espera. Isso é com o tempo que a gente vai pegando uma malícia, assim. Eu sempre fui muito inocente, sempre achei todo mundo bonzinho e tudo. E com o tempo você vai vendo que tem perfis, tem, é, a depender do tipo de atividade, é melhor você priorizar alguma competência do que outra, né? Então, o tempo a gente vai aprimorando isso, e hoje eu estou numa fase que eu consigo concentrar mais nos processos específicos, eu consigo concentrar mais no atendimento do cliente, e numa gestão mais macro, porque já existem pessoas chaves nos núcleos, os coordenadores, já existe gestão, né? Gente cuidando e pensando de várias coisas que antes eu tinha que decidir, porque eu brinco que assim, sócio mesmo é para qualquer coisa, você tem que pensar desde do negócio da limpeza até, ó, A estourou tal coisa no estratégia, fulano, até, ó, tem um cliente reclamando, ó, o processo vai entrar em pauta. Então, né, um pouquinho de tudo ao tudo, mas mesmo tempo. mas quando a gente consegue formar equipe, isso demora tempo. Isso que eu ia falar. Existe todo um. Que muitas pessoas vêm para mim falando assim: o meu sonho é poder não estar só na gestão ou conseguir delegar o técnico e ficar mais na gestão, enfim, cada um dentro da sua visão de escritório, né? Agora, esse processo em que você faz tudo e que tem uma fase da carreira que é isso aí, não tem muita alternativa, você tem que puxar para você essas decisões porque elas são importantes de estarem na mão de quem tem a responsabilidade, né? Mas é óbvio que é um processo, e aí vem todo esse passo a passo, vamos chamar assim, que você falou. Não adianta a gente querer delegar se não tiver escolhido as pessoas corretas. Não adianta você delegar se você não entender qual é o tipo de função que a pessoa vai atuar para você poder falar, olha, aqui numa controladoria eu preciso da competência X, mas o outro que está lá na frente falando com o cliente, a competência é Y. Então, você ter essa capacidade de escolha. E uma coisa que você falou que eu acho que é só o tempo que dá para a gente, da maturidade mesmo, porque você começa, né? Quando você pega aí e faz um retrospecto de 20 anos de uma carreira, você começa com várias ideias não ainda colocadas em prática. Aí, na medida em que você vai colocando em prática, você vai tendo descobertas, né? Pessoas que não eram as mais adequadas para estar nas posições, algumas dores que você passa ali de decepção, principalmente se você tiver, né, uma, uma crença, como você falou, né? Eu fui muito inocente, a gente começa essa coisa de acreditar, de etc. Mas a vida ela é cheia de nuances, né? E isso vai trazendo, enfim, a vida é uma coisa só, né? Ter filho te traz lições, etc. Antes eu era muito controladora, eu já vejo que fala, gente, não adianta puxar todo o controle para cá, porque alguma coisa vai falhar e tudo bem, e faz parte. A dosimetria dos problemas, espera, vamos ver o que é problema mesmo, né? Escrever uma palavra errada numa petição e descabelar não pode ser um problema da mesma monta que algo maior, né? Enfim. Então, esse autoconhecimento e o conhecimento do negócio é que vai permitir isso, né? E uma dose de paciência, né, Thaís? Porque você precisa ter paciência com o timing das pessoas também para chegar nesse ponto de falar, bom, eu já consigo fazer peça, pensar no cliente, enquanto as outras coisas estão administradas, né? E cada empresa também tem seu ritmo. A minha mesmo, nossa, é lenta, porque aí eram vários sócios, depois eram empresas diferentes, até você conseguir conciliar. Então você tem que ter, eu acho assim, que sai combinado, o que está combinado não sai caro. Então você tem que tentar minimamente ver até onde você pode resolver, sem ter que ficar toda hora, né? E o que efetivamente precisa
ter uma análise mais ampla dentro de um, né, de um contexto maior e tal, porque senão o dia a dia exige decisões. Todo dia exige decisões. Ontem eu estava olhando, meu Deus, revendo papelaria do escritório, da parte do marketing e tal. Você quer esse dourado, ou esse dourado, ou esse dourado? Sabe assim? É, então, eu tenho que decidir. Às vezes você decide e deu ruim, não ficou bom. Eu olhei assim, não gostei de nenhum deles, vou fazer tudo de novo. Ah, não, Thaís, não, chega, até agora tem que resolver. Sabe assim? Então, cada empresa tem um ritmo, né? Obviamente que o ideal é você achar um ponto ótimo ali, mas o que eu tenho procurado dentro desse ponto de delegar e tudo, é que a gente possa ter. Quem está na administração, ela tem que saber mais ou menos as competências do que ela já pode ir resolvendo. Me traga solução, não me traga problema. Entendeu? Porque trazer problema é fácil. O difícil é achar solução. Então, acho que quando você coloca uma postura para os funcionários, de uma forma geral, olha, me traga solução, força ela já pensar o que poderia ser como solução. E às vezes eu tenho uma ideia ótima que você nem teria pensado, sabe? Eu acho que às vezes a pessoa, eu falo isso muito para a equipe, né? A gente tem todo mês reunião geral, os advogados, estagiários e tudo mais, e tem às vezes reuniões de equipe. E eu sempre falo isso, sabe? Assim, quem está na ponta tem, às vezes, condições de analisar muitos outros aspectos que a gente, às vezes, não está ali no dia a dia vendo, né, como que a equipe está desempenhando uma atividade. Então, às vezes, tem muito mais condição de trazer uma solução para o problema. Então, essa humildade também de ver que a gente não vai nunca saber tudo. Agora, é óbvio que o que eu vejo muitas vezes a pessoa também que está no problema, ela às vezes está vendo a coisa, aquela coisa do peixe dentro do aquário e fora do aquário. Então, às vezes, vem de uma forma, e aí, quando você está de fora, você consegue contribuir vendo o todo, né? Então, às vezes, por exemplo, tem um problema. Aí uma pessoa de uma equipe fala que é alta, fala que é B, e você vê que, na verdade, é A, B ou é C, entendeu? Então, advogado também é um ser difícil de você gerir, né? São pessoas que têm egos e, né? Trabalha com a razão, né? Trabalha com argumento. Então, eu tive que desenvolver essa competência de gerir pessoas, que não é fácil. E isso vai com uma dosagem, né? Até que valorizá-las, né? Acho que isso é importante, a pessoa se sentir valorizada. Se sentir que você está ali numa postura de parceria, né? Mas eu também exijo resultado. Então, assim, acho que a minha missão é puxar para poder vir resultado, mas com muito amor, com muito carinho, de uma forma muito respeitosa. Mas eu não aceito certas coisas. Assim, tem algumas coisas, tipo, coisas de caráter, tentar passar perna no outro. Aí são coisas que aí eu sou mais. Aí a tolerância zero para alguns comportamentos, né? Porque é como se fosse a maçã podre, assim, vai contaminando, aí vai virando fofoquinha, né? Isso é natural, todo lugar tem a tal da fofoca, né? Então você tem meio que filtrar as coisas que chegam, assim, né? Filtrar, E ter uma ou coisa assim que eu acho que é fundamental nesse, e eu até quero emendar com uma pergunta para você, porque você está bem no meio do caminho, né? Você lida com gerações mais velhas que você, mais Uhum. sêniores que você, e você tem também lida com gerações mais novas que você. Tua equipe é mais jovem, naturalmente vai ter gente mais jovem, estagiários, jovens advogados e tal. E essa coisa de que você tocou, né, na fofoca, na rádio peão do escritório, quando cresce muito, começa a ter essa falha, vamos chamar assim, de comunicação interna, que um lê a coisa de um jeito, passa de outro, enfim, cada um com seu universo, transmitindo mensagens, né, que foram ditas ou percebidas, enfim, e é isso que vai gerando, talvez, essa necessidade de ter um líder que, primeiro, não embarca na primeira conversa que vem, né? E aí a pessoa tem que ter realmente uma ciência de si mesmo, né? Uma noção de si mesmo e falar, não, peraí,
Eu, na minha posição aqui, o meu papel primeiro é levantar as informações e não acreditar na primeira coisa que me chega, quando chegam coisas talvez não muito boas de ouvir ou agradáveis ou coisa do gênero, né, que envolva conflitos internos, coisa e tal. Então, assim, a quantidade de necessidade de filtro que você tem que ter para ouvir, você quer entender, você quer saber, mas, peraí, vamos um pouco mais a fundo aí, que eu quero entender melhor a situação, ver outros lados, né? Acho que faz parte até do modus operandi do advogado, ou deveria ser assim, você não acreditar de pronto em algo que chega meio que um prato pronto ali para você e falar, não, peraí, deixa eu duvidar um pouquinho para entender outros lados, né? E nesse ambiente, lidar com gerações diferentes, com comunicações diferentes, com visões de mundo diferentes. Como é que é para você isso, estar no meio do caminho e lidando com todo esse caldo, né? Há muito aprendizado, muito, sim, porque às vezes a gente vê que está todo mundo certo, e às vezes está todo mundo errado, né? Eu acho que a juventude ela vem com uma energia muito bacana de ousar. Vamos, jovem, me ensina aqui como é que faz como é que faz aqui para botar no meu Instagram, não sei o que, não sei o que lá. Então eu procuro também me reciclar, né? Assim, e eu acho que as pessoas mais velhas, elas têm aquela coisa da tradição, do, da, da confiança que passa, daquilo que já sabe, principalmente em relação a cliente, né? Acho que a grande questão da advocacia é você passar essa confiança, né, para o cliente, também na justiça daquilo que você está defendendo. Então, assim, eu procuro ir temperando isso aí, né, para a gente poder dentro da tradição que a gente traz, né, de muitas décadas, dessa experiência que já tem, né, por outro lado, está sempre inovando. Então, a gente tem sempre investimento em tecnologia, sempre investimento tentando se reinventar. Agora mesmo a equipe, agora não, já tem alguns anos, né, eu tenho forçado a parte digital um pouco assim, ei, vamos lá, tem que fazer vídeo, tem que Instagram, nananana. A gente sente uma resistência maior das pessoas, né, mais velhas, já uma facilidade dos mais novos, que é o novo, né, o normal, mas por outro lado a gente sente uma dificuldade dos mais novos, às vezes, em ter resiliência, em, sabe, em ter paciência, em estudar, aprofundar, é uma geração muito imediatista, né? Então, acho que a palavra que tem que ser é aprendizado, ninguém está certo, ninguém está errado, essas são formas de ver, e que a gente vai ter que identificar em cada caso, né? Para que lado você vai dosar mais, né? Não é algo pronto, não é algo, né? Não tem uma fórmula, a gente erra e acerta, o importante é querer acertar. Também Com não, certeza. né? Nunca vai ter. Hoje vocês estão com quantos advogados no total, assim, ou melhor, quantas Cara, já nem pessoas na sei, equipe? sabia? Mas assim, já passou de quanto, assim, de um número X? Já tem mais de A tanto? gente deu uma reduzida e depois dá uma ampliada, porque o que que acontece? Como a gente tem processos coletivos e houve uma mudança muito forte na postura do judiciário nesses processos coletivos, em termos de exigência de documentos, e são processos de 30 anos, eu tive que montar a equipe só para localização de cliente, para atualizar dados, para atualizar informações. Então, eu tive que criar um setor de processos especiais que a gente chama, que é só para poder pegar essas execuções antigas e sanear, né? Porque antigamente você fazia um contrato com o sindicato e depois, lá na frente, é normal, sabe? Mas hoje, cada vez exige. Agora você tem que fazer grupo, você tem que cadastrar, você tem que botar o CPF, você tem. Então, forçou a ter uma estrutura. A última reunião que a gente fez mês passado, eu me lembro que era advogados estagiários, tinham 68. Se eu Fora a contar equipe os de back-office, né? funcionários, É. deve ter uns 30, 40, mais de 100. Como é que foi? Não tem como falar, deixar de falar assim, porque eu sei que o escritório tem volume de pessoas, né? E volume de clientes e tudo mais. Como é que foi a pandemia para vocês? Trouxe o que de aprendizado?
Você sabe que na pandemia a gente teve que fazer reuniões online, a gente acabou reunindo mais, porque como o escritório já era muito digitalizado, não foi tão traumático isso, né? O tal do trabalhar em casa, né? Não foi algo, forçou algo que já vinha, né? Acho que a pandemia forçou o novo normal, que é o online, que é o que a gente está fazendo agora, que a gente vinha numa mudança cultural que veio a pandemia e forçou. Então, assim, acho que para a equipe não foi tão traumático. E acho que a gente até acabou se reunindo mais desse formato online, porque no presencial cada um está fazendo suas coisas e tudo, e a gente acabou tendo que ter esses pontos de encontro, né? Agora, o meu escritório, que é a advocacia de massa, que atende pessoas, né, pessoa física, a gente teve que tomar todos os cuidados, né? É, a gente tinha na recepção, tinha máscara, né? Esse cuidado também para as pessoas não ficarem doentes. Então, se a pessoa tinha qualquer sinal, a gente já liberava, fazer exame, tudo. Então, esse cuidado, a gente procurou cuidar da equipe para que a equipe estivesse bem para cuidar das pessoas. Eu acho que Uhum. foi esse o norte, sabe? Mas como a gente já tinha um módulo, uma operação já digitalizada em grande medida, o que forçou foi a gestão, a rotina de gestão, por exemplo, reuniões, né, online, né, coisas que a gente faria presencialmente, a gente passou a fazer online e atendimentos também online. Hoje você está no modo híbrido ou voltou todo mundo? E tem alguma diferença do antes e depois da pandemia? Eu deixo muito a cargo dos coordenadores. Então, assim, eu não me preocupo se está indo presencial ou está em casa, desde que seja combinado nas equipes, né? Então, por exemplo, eu estou tentando alguns dias, agora mesmo eu estou em casa. Eu estou tentando 2 vezes por semana trabalhar de casa, porque em casa rende mais. A parte intelectual, né, quando as crianças não estão, elas estão na escola, rende mais do que às vezes o escritório, porque ele entra e sai na sala de coisas para resolver, né? Então, eu deixo muito livre. Agora, sempre tem que ter no escritório alguém de dos núcleos, porque se aparecer um cliente, tem que ter alguém lá. Então, a gente. E aí vai da cada equipe, tem equipe que prefere mais presencial, tem equipe que vai trocando, e aí a gente vai fazendo assim. Eu não sou muito de exigir, eu não fico muito olhando essas Sem coisas, não. radicalismos, né? Sem radicalismos, né? Eu acho que o importante é ter produção. Se a pessoa prefere produzir em casa, e tem que estar acessível, é o que a gente pede. A gente tem é o Spark, que a gente chama, que é uma forma de comunicar, né? Tipo uma mensagem interna, a gente tem isso, então a pessoa está acessível, Não o pode celular, sumir, né? o Não pode WhatsApp. sumir. É, É. E a gente fez também o quê? A gente criou grupos de WhatsApp por cliente, né? E isso tudo na pandemia acabou. Já tinha essa ideia, acabei implementando. A gente criou um aplicativo, mas a gente criou um aplicativo, mas o aplicativo também não teve o retorno que a gente esperava. O WhatsApp está dando mais, né? Então, hoje tem muito cliente que é atendido pelo WhatsApp. Então, a gente vai se reinventando. e testando, né? Que a inovação é exatamente isso, né? Você tem a ideia, fala, nossa, na minha cabeça acho que vai bombar tal coisa. De repente, uma coisa mais simples resolve o problema e Sim. de uma maneira muito mais tranquila do que outra, né? Já partindo para a terceira parte da nossa, porque a gente está aqui numa jornada nesse nosso Nem papo. paramos, né? E se deixar, Thaís, a gente vai 2 horas conversando aqui, eu não tenho a menor dúvida. Que eu gosto muito de conversar com você, você sabe disso. Como é que você vê a advocacia dos próximos anos? Então, assim, esse profissional que está hoje saindo da faculdade ou está iniciando, né? O que ele vai ter que ter? Qual é a caixa de ferramentas que ele vai ter que ter para chegar num escritório que está profissionalizado, porque eu acho que isso que é uma coisa bacana, com características diferentes, com situações diferentes, mas um escritório que busca profissionalismo, busca gestão.
que ele vai ter que trazer na bagagem para entrar, para se desenvolver, para ser um advogado em 2030, talvez importante a ponto de virar um sócio ou algo do gênero? O que vem na tua mente? Então, eu esqueci de falar aqui na minha trajetória que eu sou professora, né? Então, assim, é algo que eu já amava aprender, depois eu me descobri que eu amo ensinar também, né? Então, eu acho que é uma troca muito legal. Então, eu sou professora já há 14 anos. Então, eu tenho sempre contato com essa galerinha novinha, né? Porque ontem mesmo eu estava no lançamento de um livro, encontrei uma aluna que foi minha aluna em 2012, sabe? E que já vai mais de 10 anos, hoje ela já com o livro lançado, isso é muito legal. Então eu converso muito com eles, assim, né? E o que eu tenho observado é o seguinte, nós estamos num mercado hoje inflacionado, nós temos quase 1.300.000 advogados no Brasil. Brasília é onde tem a maior quantidade per capita de advogados por habitante, né? Todo meu primeiro dia de aula, eu pergunto para os alunos o que eles querem fazer da vida, né? Ainda tem um volume que vai por conta do concurso, né? Porque até Brasília tem essa característica, né, de concurso. E, em especial, quem vai para a advocacia, o que eu aconselho sempre eles é aproveitar enquanto eles estão na faculdade para estagiar na área que eles gostariam, pretendem, seja na pública ou privada. Ah, eu quero ser promotor, então vai lá no Ministério Público fazer estágio lá. Ah, eu quero advogar na área previdenciária. Tenta ir para o escritório de advocacia na área previdenciária para você ver o que que é, porque às vezes a gente tem uma ilusão do que é e depois uma realidade do que é, né? E assim, uma coisa que eu acho assim muito interessante que eu escutei semana passada, já escutei várias vezes, assim, principalmente advogadas, que falam assim, olha, Thaís, eu só estou na advocacia por você, porque você me incentivou, porque eu via que você dava conta, porque minha família falava que eu tinha que ir para concurso, mas aí eu via que você tinha filho, que você trabalhava e dava aula, e livro, instituto, e OAB, e não sei o quê. E aí, quando eu tô cansada, eu lembro, se a Thaís dá conta, eu também dou conta, Que legal. sabe? Então, assim, acho que a gente poder também, é uma troca, né? Sempre é uma troca. Então, o que que eu acho? Tem que especializar. A advocacia, ela está já há algum tempo na diretriz da medicina, né? Sou ortopedista especializado em joelho direito, né? Então, por exemplo, como tem muito volume no mercado, então você procurar a especialização e às vezes a especialização da especialização, né? Então, por exemplo, minha área previdenciária, eu posso ser advogado previdenciarista especializado em previdência privada. Advogado, previdenciarista especializado em servidor público. Não, e Especializado dentro em da TI. previdência privada, você ainda tem como fatiar determinados tipos de setores que você vai ficar Sim, melhor e ter uma sim. relação com o teu cliente muito mais fluida, né? É. Então, eu acho que assim, você tem que ter técnica com uma pitadinha de ousadia. Então, às vezes, colocar a cara mesmo, vai no evento, fazer um artigo, sabe? Você ficar conhecido como uma referência naquela área, né? Acho que você tem que ter o sócio, né? Assim, acho que a grande coisa dele é você ter essa referência do cliente, né? Então, para além da questão da gestão, de você pensar o todo, né? Você está atento a isso, mas você tem que manter uma relação de confiança com o cliente e, em específico, para a advocacia do futuro, ela vai ser uma advocacia, no meu ponto de vista, muito dinâmica, em que a gente vai ter muitos sócios, muitas vezes parceiros, né? Não necessariamente na mesma sociedade. Então, eu faço previdenciário, você faz trabalhista, a gente faz uma parceria, eu te indico, você me indica, e essa é uma característica, um pool de escritórios com estruturas menores, não é? Já que a gente pode fazer atendimento, né, online, uma
Agora, com muitos desafios, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial já analisando os nossos recursos, eu acho que a advocacia não está preparada para isso. Hoje a gente ainda tem muita violação de prerrogativa, a gente tem uma distância dos magistrados, né? Às vezes, aqui mesmo no Tribunal Superior, às vezes você não consegue atender, né? Assim, você conseguir chegar para mostrar o seu direito ali, então é muito volume, às vezes eu acho que fica aquela coisa muito automática. Então, o bom advogado é aquele que você consegue tirar o seu caso daquela multidão e mostrar, ó, aqui o direito é assim, não é como estão analisando que é assado. E isso exige uma dedicação de não só conhecimento técnico, mas de estratégia processual. Então, vai ter que saber muito processo. Hoje está cada vez mais difícil, você tem que ultrapassar a barreira processual para o processo ser analisado. Hoje você tem discussões nos tribunais superiores coletivos que vão decidir a vida do seu caso concreto. Então, isso envolve você ter uma rede de contatos para que você possa participar dos processos, né? Então, estar nos institutos e estar acompanhando, né? Que podem entrar com amigos cura. Então, eu acho que vai envolver um olhar para dentro, em termos de ter uma gestão enxuta, tecnológica, né? Tudo, mas nunca perder o cuidado com o cliente. Hoje o cliente ele já tem informação online, ele precisa. Então, assim, ter essa confiança. Você pode até perder uma causa, mas se ele viu que você lutou, você se dedicou, né? Então é muita dedicação, constante aprendizado, né? E saber utilizar o lado bom da tecnologia sem perder o humano. Acho que o nosso desafio é esse. E não só da advocacia, mas do judiciário como um todo, né? Numa situação, na minha área, por exemplo, a INSS, o INSS é uma das gigantes do país, uma área totalmente humana, social, né? Então, a gente tem muitos desafios, mas eu sou otimista, eu acho que a gente sempre vai avançando, e a advocacia sempre foi protagonista dos avanços civilizatórios no mundo, então a gente não pode perder essa nossa missão social. Acho que a gente está aqui não só para cuidar do caso dos nossos clientes, mas nós somos pessoas dentro do contexto Brasil que têm um conhecimento muito importante, né, em termos de cidadania, de transformação da realidade. Então, acho que a gente tem que conseguir ser essa referência também para o mundo de alguém que se preocupa com o outro, alguém que se preocupa em caminhar, né, na direção desse avanço que é constante, procurar sempre se autoconhecer para a gente evoluir, né, e dar a mão. Acho que é um ajudando o outro. Acho que a gente tem que ser uma grande rede do bem aí, que a gente vá somando e crescendo, e eu tenho aí uma certeza que a gente tem muito potencial. O brasileiro ele tem muita criatividade, ele tem muita resiliência, né? E a gente tem que conseguir, nós mulheres em especial, a gente acreditar na gente, que a gente dá conta, e uma puxar a outra, um puxar o outro, eu acho que é um processo coletivo, e, e o direito ainda vai mudar muito, mas acho que se a gente conseguir não perder, né, os valores, não perder a razão de ser da justiça, né, não ficar muito só no técnico, no tecnológico, coisa fria. Eu acho que é a tecnologia a serviço do humano, né, e não o contrário. Mas para isso temos um caminhar aí grande e um constante aprendizado. Nossa, assim, você resume com essa tua fala o grande porquê de tudo, né? Quando você volta e você falou de você como professora e influenciando gerações que estão começando, como tantos professores que estão na sala de aula e não podem perder essa questão de vista, que é exatamente entender o porquê. Então, por que que você escolheu a advocacia? Por que que você resolveu
entrar na advocacia privada, qual o teu papel ali? Não é só ganhar dinheiro, não é só fazer as coisas, ter um escritório arrumado, tal. Tem uma coisa muito maior, e eu acho que quando você tem uma frase que é muito bacana, assim, que eu li do Nietzsche muitos anos atrás, que ele fala assim num livro do Viktor Frankl: quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, quando você tem um porquê efetivo, que você fala assim, é para isso que eu vim. A advocacia é servir, né? É um serviço que é para servir. Você tem que pegar teu conhecimento e colocar ele a serviço de algo maior que você. Então, para que tanta inteligência, para que tanto conhecimento, para que tanta capacidade argumentativa, se não for para servir a algo maior, né? E aí, lógico, você, no teu caso, atuando dentro de um previdenciário, com uma visão social e tudo isso que você já disse, da mesma forma as empresas, para se organizarem melhor, para cumprir mais seus compliances e fazer a coisa direito, né? Porque você acaba afetando aí em cadeia a sociedade como um todo, né? Então, quando você tem esse porquê, claro, o escritório ele vai ter altos e baixos, como você falou. Quando eu entrei no escritório, a gente estava com vários problemas e tal. Precisamos usar nossa inteligência, capacidade de trabalho para falar assim, o que dá para mudar aqui, como que a gente melhora, né? Aí outros desafios vão surgindo e vão surgir até o último dos dias, porque isso é a vida, né? Então, quando você entende isso, mas você tem um porquê muito claro, você suporta qualquer como, qualquer mudança, muda governo, muda moeda, muda não sei o quê, muda a situação, chega uma lei nova, bagunça a vida do teu cliente, aí você vai tentar arrumar, enfim. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, né? E a tua fala traz muito isso para mim, de alguém que tem um porquê muito claro, e a partir desse porquê, ele reflete dentro do escritório, porque esse é o trato que você vai ter, e eu acho que por isso que você consegue separar tão bem as coisas, que a missão da história toda está clara. Então, na hora de se posicionar, peraí, eu estou aqui no meu papel de sócio, eu tenho que decidir, vamos ver o que é melhor dentro de um contexto que envolve cliente, equipe, funcionário, outros sócios e tal. Vamos tentar juntar isso tudo para encontrar a melhor solução para um determinado problema, que não é fácil, que não tem a decisão perfeita. E aí aquela dose de maturidade que você falou, né, que teus filhos te deram, a gente fala assim, não vamos ter o perfeito, mas o feito já vai ser bem legal, já vamos ter dado um avanço. Então, assim, eu só quero dizer assim que demais poder conversar com você, que demais poder, numa conversa que a gente conversa sempre, mas a gente às vezes não para conversar sobre essas coisas. E que legal eu que vi você lá nos inícios das histórias, encontrar assim uma advogada, uma mulher tão dona do seu espaço. E nossa, orgulho. Coraçãozinho para Estamos você, Thaís. juntas, estamos juntas aqui, admiração recíproca. Você foi e é muito importante na minha carreira. Acho que eu sempre tenho as ideias, eu preciso, não, deixa eu ver se a Lara acha que eu estou certa. Você tem sido sempre uma balizadora, uma mentora, né, na minha carreira. E acho que eu tenho muita sorte de ter conhecido você, né, Bertozzi, todo mundo. E tenho certeza que ainda temos muito a crescer juntos. E conte sempre comigo. Ai, que linda! Agora a gente tem que se encontrar em Brasília, né? A gente fica muito tempo sem se ver para a gente poder se E, abraçar e estar sempre nessa crescente, né? Uma aprendendo com a outra, porque eu aprendo pra caramba com você também. que Amor, bom. Vai tempo, você tem casa aqui. eu sei. Ó, Papo de Sócios é uma casa tua também. Vamos fazer outros repetecos, acho que sempre tem assunto novo para falar. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. Esse papo vai estar levado ao ar dentro de algumas semanas, eu te aviso. E é isso. Mais uma vez, super obrigado pelo teu tempo, por toda essa entrega que você dá tão bacana. Que agradeço, fica com Deus. Tamo junto. Um beijo, querida. Um beijo. Nossa, depois dessa conversa com a Thaís.
talvez pouco a acrescentar, mas é isso, é um destaque para uma advogada que começa, como a gente comentou, com os olhos voltados para a gestão, com uma visão humana muito forte, e que depois vai afunilando, né, para a sua especialidade, que é o direito previdenciário, e está aí dentro de um papel muito preponderante dentro do escritório e fazendo acontecer lá na Riedel. Bom, a gente fica por aqui. Eu quero te lembrar para se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Já aproveita e traz um colega advogado para ouvir também e assistir esses nossos papos, que são sempre muito inspiradores. Não se esqueça de acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser fazer comentários, trazendo aí suas impressões sobre a sociedade de advogados e a vida dos sócios, enfim, dentro da advocacia brasileira, nós ficaremos muito felizes de te ouvir. Te convido também para nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e da nossa convidada, Thaís Riedel, no LinkedIn e no Instagram, porque sempre vocês vão encontrar mais conteúdo por lá. No próximo episódio, nós vamos conversar com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas. Eu agradeço a sua presença aqui e lembre-se que o nosso programa Papo de Sócios vai ao ar a cada 15 dias. Então, nós nos vemos no próximo. Até lá!